Eu tinha ali meus 15 para 16 anos, eu ainda na igreja, apaixonada, servindo ao Senhor, para ser adoradora e tudo certo. Meu pai teve um sonho. E nesse sonho, o Senhor falava com meu pai: sua filha vai cantar no meio secular, para ser referência para jovens que não têm referência. Eu lembro que nesse dia, meu pai acordou inquieto, porque pra gente isso era surreal, né? Meu pai virou pra mim e falou assim: filha, o Senhor falou comigo essa noite e Ele disse que você vai cantar no meio secular para ser referência para jovens que não têm referência. E eu lembro quando meu pai me falou aquilo, eu falei: tá repreendido em nome de Jesus. Pai, isso não é de Deus não, pai. Falei: não. E aí ele falou algo que me marcou pro resto da vida. Ele falou assim: filha, toda vez que alguém disser que o Senhor disse algo, ou né, te der uma profecia, tem 3 regras que não podem ser quebradas. 1, nunca pode ser contra a palavra de Deus. 2, se for verdade, Deus vai confirmar o seu coração. Então, ore ao Senhor e peça para que Ele confirme ou não. 3, se for verdade, vai se cumprir. E aí, eu entrei pro meu quarto, fechei a porta, e aí eu fui orar e eu falei assim: Deus, eu já sei que não é verdade, mas se for, que o Senhor fale comigo que eu vou pro meio secular fazer a diferença. Mas eu já sei que não é, em nome de Jesus, amém. Bem assim, né? Sim. Porque pra mim isso não existia. E naquele dia, do nada eu recebi uma ligação de um missionário que morava nos Estados Unidos. E ele me ligou de muito longe, ele disse: Lu, há muitos anos eu estive na sua casa e o Senhor mandou que eu ligasse para te dizer que você vai cantar no meio secular para ser referência para quem não tem referência. Uau. E quando ele falou isso, eu que era ainda muito cabeça dura, o Senhor já me liberou disso. Agora o Senhor fala uma vez, eu sim, Senhor. Mas eu que era cabeça dura, falei: meu pai deve ter contado. Ainda assim você ainda resistiu. assim resisti, porque eu não queria cantar no meio secular. E aí eu ouvi de novo uma outra pastora ligou de um outro país e falou, porque minha casa recebia muitos missionários. E ela falou assim: Lu, o Senhor mandou te ligar, mas eu tô há 2 dias resistente, porque eu questionei o Senhor dessa palavra. E eu não conseguia te ligar, mas hoje o Senhor falou comigo que eu tenho que te ligar. Você vai cantar no meio secular para ser referência para jovens que não têm referência. Terceira ligação veio do tio Pedro, que eu fazia missões com ele, eu viajava pro sertão da Paraíba. Ele virou e falou assim: minha filha, Nina, tu é missionária mesmo, né? Aí eu: que isso, tio Pedro? Chegou mais americano pra gente traduzir? Ele: não, é porque hoje Deus falou comigo que você vai ser referência para jovens que não têm referência, você vai cantar lá no meio secular. E aí eu ajoelhei no meu quarto e falei assim: Senhor, eis-me aqui. O Senhor confirmou. Mas eu orei e eu falei assim: eu não sei fazer isso. Eu não sei nenhuma música do secular. Eu nunca assisti nada do secular, eu nunca ouvi nada do secular. E eu falei: Senhor, se eu for ir, que eu vá para fazer a diferença e que o Senhor não me deixe perder. Que eu nunca perca o foco, que eu nunca perca o Senhor. E eu fiz mais uma oração, eu falei assim: Deus, me mostra que eu posso ir fazer a diferença e que realmente eu vou ganhar vidas para Jesus. Helena, eu cresci muito falando de Deus, né? Na minha escola eu falava de Deus todos os dias. Sempre que eu tinha oportunidade eu cantava dentro de sala de aula antes do sinal bater. E eu sempre cantava uma música da igreja. E tinha uma menina que ela abominava a igreja, ela abominava o Senhor. E toda vez que eu ia cantar, ela pedia permissão para sair, porque ela não era obrigada a ouvir falar de Deus. O Senhor me deu uma música, Ele falou assim comigo: você vai pro meio secular e você vai escrever sobre o seu maior amor. Eu escrevi várias músicas de amor, sem nunca, até ali, ter namorado ninguém, ter me apaixonado por ninguém. E o meu maior amor era Jesus. A única música que eu fiz para um menino, vou revelar aqui. Revelações! A única música que eu fiz que era para um menino de verdade, que não era sobre, né, Jesus. O seu amor por Jesus? Isso, falava: não é o dia certo, não é a hora certa, porque eu não tinha idade para namorar. E era a minha renúncia, né? Sim. Então, assim, ai. E eu lembro que nesse dia eu compus uma música expressando o meu amor todo por Jesus, mas chamando ele de amor e não chamando ele de Jesus. E fui pra aula. E aí, quando eu cheguei na aula, essa menina virou e falou assim: você vai cantar agora? Porque eu vou sair, que eu não sou obrigada a ouvir falar de Deus. Não, hoje eu vou cantar sobre amor. Essa menina ficou bem na porta, assim, encostada, e eu cantei. E ela ouviu. E bateu o sinal, eu almoçava na escola e nós fomos almoçar. E ela não era minha amiga, porque eu era crente, né? Quando chegou aquele almoço, ela veio igual um furacão. Jogou a bandeja em cima em cima da minha mesa. Assim, pá! Se hoje você me explica, por que Jesus morreu por mim? Uau!
E naquele dia, através de uma música que não falava de Jesus nitidamente, eu pude expressar o amor de Deus e ela se entregou e se converteu. Que demais. E eu entendi que tem pessoas que talvez nunca vão entrar por dentro de uma porta de igreja, mas que se eu for até elas, com a linguagem que elas entendem, Sim. e pregar o evangelho, mesmo que seja de uma forma muito diferente para a igreja, talvez elas aceitarão. PS, para você que está assistindo, que é músico dentro da igreja, que deseja cantar no secular. Se você deseja ir, não vá. O meio secular é sujo, o meio secular é terrível. Ele te influencia para você cair de qualquer forma. Você só pode ir para o meio secular se Deus te mandar ir. Porque você tem que estar preparado para quando Deus te mandar sair. O meio secular, ele é envolvente. E às vezes, as pessoas estão esperando um testemunho como o meu para achar uma desculpa para desobedecer o seu pastor ou a sua liderança. Então, o meu testemunho não é desculpa para você desobedecer quem você quiser. Vá onde Deus te mandou ir. Esteja onde Deus mandou você estar. Então, esse é o meu testemunho.